Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, o negócio é o seguinte, 2 avisos como sempre. Primeiro aviso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber todas as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de exercícios referentes a essa aula de hoje, tá? Na verdade, aula 16 e aula 17, sendo que a aula 17 é uma aula de questões do PISME, que são sempre as últimas questões da lista, ok? Então, sem mais enrolação, assunto de hoje da nossa aula 16 vai ser ângulo entre retas. Bom, nós vimos nas últimas aulas aí a questão do coeficiente angular, vimos posições relativas entre retas, agora nós veremos o ângulo que duas retas formam, tá? Para a gente poder fazer esse estudo, a gente vai estabelecer algumas situações, tá? Bem particulares primeiro. Se duas retas são paralelas, o ângulo formado por elas é zero, tá? Isso aqui não tem erro. São duas retas paralelas, o ângulo formado por elas é zero. Se as retas são perpendiculares, o ângulo formado vai ser reto, tá? É 90 graus. Essa é a definição, inclusive, de retas perpendiculares. São retas que formam entre si ângulos de 90 graus. E terceira convenção que a gente vai ter aqui é que retas concorrentes determinam 4 ângulos, tá? Sendo que desses 4 ângulos nós temos 2 pares de ângulos de mesma medida, tá? Qual que vai ser então o ângulo entre as retas? Vai ser o menor dos ângulos. Vai ser sempre o ângulo agudo, tá? Sempre vai ser o ângulo agudo, beleza? Nunca vai ser o obtuso. Então a situação é essa, tá? Nós teremos aqui duas retas concorrentes. Repare que nós temos um ângulo em azul, composto pelo vértice a ele, e temos um ângulo vermelho também composto ao vértice, né? O ângulo entre as retas ali vai ser justamente, no nosso desenho ali, vai ser o ângulo azul, porque ele é o ângulo agudo, né? Aquele ângulo vermelho claramente é maior que 90 graus. Então a gente sempre vai tomar o menor ângulo, beleza? E como a gente vai fazer para determinar esse ângulo? Vou apresentar para vocês aqui um quadro que vai resumir as 4 situações que a gente pode encontrar para determinar o ângulo entre retas. Então, vamos considerar duas retas, tá? A reta R vai ser y é igual a mrx mais nr, e a reta S, y é igual a msx mais ns. Então, é importante que as retas estejam em sua forma reduzida. Isso aí já facilita muito o nosso trabalho. Então, se te der uma equação em alguma das outras formas, seja geral, segmentária, paramétrica, que seja, joga para reduzida, porque nós vamos precisar do coeficiente angular, tá? E θ vai ser um ângulo formado por elas. Então, primeiro caso é aquele em que as retas são paralelas. Acabamos de dizer, se duas retas são paralelas, o ângulo formado vai ser zero. Então o θ aqui seria zero. Se duas retas são perpendiculares, o ângulo formado é de 90 graus. E agora sim vem fórmulas, tá? Anota aí, presta atenção. Se as retas são concorrentes e não perpendiculares, a fórmula para a gente poder obter o coeficiente angular, aliás, coeficiente angular não, o ângulo entre elas, desculpa, é esse aqui, ó. A tangente do ângulo vai ser o módulo da diferença dos coeficientes sobre 1 mais o produto dos coeficientes. Isso aqui, se você lembra, não sei, né? A matéria do PISME 2, né? Isso aí seria a fórmula da tangente da soma, considerando, aliás, da diferença, desculpa, considerando ali que cada coeficiente angular ali é uma tangente. Isso seria a tangente da diferença. Mas a fórmula é essa, tá? Eu não vou deduzir a fórmula com vocês, não, porque eu acho que foge um pouco. O mais interessante aqui é a gente realmente entender essa fórmula, né? Guardar ela, tá? Então você faz a diferença dos coeficientes e divide por 1 mais o produto dos coeficientes. E você vai tomar o módulo disso, é sempre o valor positivo. Por que vai ser o valor positivo? Que a gente acabou de falar. O ângulo é sempre o menor, o ângulo vai ser sempre o agudo. E ângulo agudo, a tangente é positiva, tá? E por fim, uma reta é vertical e a outra não. No caso, a gente está supondo que a S é vertical e a R não.
a fórmula fica mais simples. É só você dividir 1 por mr e pegar o módulo disso, ok? Então são essas fórmulas que nós temos que guardar. Nos outros dois casos é só você lembrar da definição, mas essas duas aí tem que guardar essas fórmulas, beleza? Então vamos de exemplos para a gente poder aplicar isso, tá? Então vamos lá. Então exemplo 39, ok? Determine o ângulo formado pelas retas R 3x menos y mais 5 igual a 0 e S 2x mais y mais 3 é igual a 0. Então o primeiro passo é deixar as equações na sua forma reduzida. Começando pela R aqui, nós temos menos y, então eu vou trocar ele de lugar, mas vou escrever ele primeiro. Y é igual, e manter os outros dois, 3x mais 5. Ok? O MR vai ser igual então a 3. Beleza? Agora fazendo o mesmo para a reta S. Então aqui nós já temos mais y, então já vou conservar ele aqui e vou trocar os outros dois. Vai ficar menos 2x menos 3. Então isso daqui seria a equação reduzida da reta S. Então o MS vai ser igual a menos 2. Repara então, ó, as retas não são paralelas, porque os coeficientes angulares são diferentes. Elas também não são perpendiculares, porque se eu multiplicar uma pela outra, vai ficar 3 vezes menos 2, vai ficar menos 6, tá? Nenhuma delas é vertical. Para ser vertical, você não poderia ter o y na expressão. Então, é caso de retas concorrentes não perpendiculares, tá? E nenhuma delas é vertical. Podemos usar, então, a fórmula. Vamos recorrer aqui, ó. Deixei anotado. Então, não é essa fórmula aqui, é essa daqui, ó, que está em rosinha. Vou deixar ela no cantinho aqui, para a gente poder ter esse acesso, né? Então, a tangente do θ vai ser o quê? O módulo da diferença, né? Então vai ficar 3 menos menos 2, ou seja, 3 mais 2, sobre 1 mais 3 vezes o menos 2. Ok? Confere? Beleza. 3 mais 2 é 5. 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6. Eu botei esse mais aqui, não tem problema não. Então, menos 6. 1 menos 6, menos 5. 5 dividido por menos 5 é menos 1, só que nós vamos tomar o módulo, ok? Então, a tangente do ângulo é 1. Qual ângulo que a tangente mede 1? É um ângulo de 45 graus, ok? Se você quiser colocar em radianos, você lembra que o π corresponde ao 180, o 45 é dividido por 4, ele é o π sobre 4, tá? Então fica ao seu critério usar graus ou radianos, beleza? Vamos de próximo exemplo então. Próximo exemplo vai ser o exemplo 40. Mesma ideia. Determine o ângulo formado pelas retas e tá aí as duas, tá? Então repare que nenhuma delas está na sua forma reduzida. O primeiro passo vai ser passar para reduzida. Então nós temos aqui, ó, mais 3y, então está positivo. Vou conservar 3y e vou trocar os outros dois. 2x vai para menos 2x, menos 1 vai para mais 1. Divido por 3, y é igual a menos 2 terços de x mais 1 terço. Correto? Então essa aqui é a reta R, tá? O MR vai ser menos 2 terços. Ok?
Beleza. Reta S. Tá menos 4y. Então já vou isolar ele. 4y. Como foi o y que trocou? 6x mais 5. A gente mantém o sinal dos dois ali. Dividindo por 4, vai ficar 6 quartos de x mais 5 quartos. Y é igual, dá para dividir aqui por 2, né? Vai ficar 3 meios de x mais 5 quartos. Então, o ms vai ser 3 meios. E agora é que você para e olha para os coeficientes. Esse aqui é menos 2 terços. Esse aqui é 3 meios. Um é o oposto do outro. E além disso, eles são inversos, né? Esse é menos, esse é mais. Esse aqui é o inverso, 2 terços e 3 meios. Se você ainda assim quiser tirar a prova real, basta você multiplicar um pelo outro, né? Fazendo então menos 2 terços vezes 3 meios. Vai ficar menos 6 sobre 6, que é menos 1. Então R e S são perpendiculares, tá? E aí o que acontece quando nós temos duas retas perpendiculares? O ângulo formado é de 90 graus. Se você quiser colocar em radiano, é metade dos 180, né? Olha eu escrevendo 180 aqui embaixo. É π sobre 2, ok? Então 90 ou π sobre 2. Então aqui não é necessário usar a fórmula, porque nós já sabemos que elas são perpendiculares. Beleza? Tranquilo? Vamos de próximo exemplo. Exemplo 41. Agora as retas são 4x mais 2y menos 1 igual a 0 e 3x menos 4 igual a 0. Trabalhar então com a reta R, tá? Essa reta R já tem aqui o mais 2y, então a gente começa por ele. 2y é igual, já que é ele que vai ficar, vamos trocar os dois, vai ficar menos 4x, e esse menos 1 vira mais 1. Dividindo por 2, vai ficar menos 4 meios x mais meio, e esse menos 4 sobre 2 aqui, né? Dividido vira menos 2. É menos 2x mais meio. Tá? Isso aqui seria a equação da reta R. Beleza? Dividindo por 2. O MR, então, vai ser menos 2. Aí você olha para a reta S. A reta S, ela não tem y, tá? Ela é 3x menos 4 igual a 0. Então, essa reta S aqui, ó, 3x menos 4 igual a 0, como não tem y, ela é uma reta vertical. Sendo uma reta vertical, ela não tem o coeficiente angular definido, então nós fazemos uso dessa segunda fórmula aqui. Está meio fraquinha, né? Mas é 1 sobre o coeficiente angular da reta não vertical. Então, ó, tangente de θ vai ser o módulo de 1 sobre o menos 2. Isso aqui, em módulo, né, tem que tirar esse menos, vai ficar 1 sobre 2. Pessoal, qual o ângulo que a tangente vale meio? A gente não tem nos ângulos notáveis, nem nos simétricos, ninguém que a tangente vale meio. Nós temos seno, cosseno, mas tangente não. Nós teríamos que fazer uso de uma tabela, tá? Mas como a gente não tem essa tabela na mão aqui agora, e isso é uma resposta que é aceita em prova e costuma aparecer, como você não tem conhecimento de cabeça de qual que é isso aqui,
a gente pode escrever que o θ vai ser, ó, atenção com essa notação, é o arc de arco, né, tangente de meio. Ou seja, é o arco, o ângulo, cuja tangente vale meio, tá? Essa aqui é a definição quando você não tem a informação sobre o ângulo, tá? Eu não sei que ângulo tem essa tangente. Então a gente usa o arco tangente de meio, tá? E fica desse jeito mesmo, ok? Então provavelmente questão assim ou vai te informar e você escreve desse jeito. Se te informar a tabela, você verifica qual que está mais próximo. Se não te verificar e pedir o ângulo, a resposta é essa. Mas geralmente questão desse tipo vai de repente te pedir a tangente do ângulo, tá? Então, se te pedir a tangente, a resposta é meio. Se te pedir o ângulo, a resposta é esse arco tangente. Ok, pessoal? Exemplo 42. Hoje vai ser rápido essa aula, tá? Essa aula não vai se alongar muito, não. Esse é o último exemplo, depois temos mais um exercício, tá? Vai ser uma aula mais curtinha. Determine o ângulo formado pelas retas R 5x mais 2y igual a 0 e S 10x mais 4y menos 7 é igual a 0. Vamos trabalhar então para colocar elas na sua forma reduzida. Aqui nós temos mais 2y, então vou começar por ele. 2y é igual a menos 5x, dividindo por 2, y é igual a menos 5 meios de x. Então, o MR vai ser igual a menos 5 meios. Ok? Agora, o MS. Aliás, primeiro a equação é essa aqui, né? 4y está positivo, então vai ficar 4y é igual a menos 10x mais 7, dividindo por 4, menos 10 quartos de x mais 7 quartos. Dá para dividir isso aqui por 2 e vai ficar menos 5 meios mais 7 quartos. Então, o MS, aqui é x, né? Faltou o x aqui, desculpa, ó, x. O MS vai ser menos 5 meios, ok? Então, são iguais, então essas retas R e S são paralelas, né? Porque é igual, e nós vimos que retas paralelas formam um ângulo de 0 grau. Se você quiser colocar em radiano, não tem aquele símbolo do grau, né? É simplesmente 0, ok? Essa foi tranquila, né, pessoal? Então essa matéria, assim, talvez a parte mais chata dessa aula é você guardar aquela fórmula, né? Porque de resto aqui não tem dificuldade nenhuma, acredito eu, né? É até que bem simples e tal. E é isso. Para fechar nossa aula, estamos aí com quase 19 minutos. Vamos fazer o exercício 96, que é um exercício que está aqui na descrição, tá? Tem o link, né? Tá naquela lista que eu sempre deixo. A reta R passa pela origem e pelo ponto de interseção entre S, 2x mais 5y menos 1 é igual a 0, e T, x menos y mais 3 igual a 0. Determine as tangentes dos ângulos formados entre R e S e entre R e T. Então, olha só. Nós temos uma reta R que passa pela origem e, além disso, ela passa pelo ponto de interseção entre a reta S e a reta T. Então, a gente não tem ainda a equação da reta R. Precisamos dela, ok? Precisamos da equação da reta R. Para poder obter isso, nós já temos um ponto e nós vamos conseguir o outro fazendo a interseção, né? O sistema formado por essas equações. Obtendo esse ponto, achamos a equação
E aí nós definimos os coeficientes angulares todos, né? E jogamos na fórmula para poder achar da RS e da RT. Então essa questão ela tem bastante continha, mas é uma questão bonitinha, vamos dizer assim. Vamos lá então. Ó. Primeiro passo vai ser achar a interseção entre S e T. Então nosso sistema aqui, 2x mais 5y menos 1 igual a 0 e x menos y mais 3 é igual a 0. Para resolver o sistema, temos que eliminar uma letra. Repara que nós já temos simetria aqui, né? Ou melhor, candidato a simetria, né? Mais e menos. Falta um 5. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 5, a equação de baixo, tá? E com isso nós obtemos 2x mais 5y menos 1 igual a 0. E a de baixo vai ficar 5x menos 5y mais 15 igual a 0. Agora sim, está simétrico aqui no y. Podemos somar que esse y vai embora. 2x mais 5x, 7x. O y vai embora. Menos 1 mais 15 mais 14. 7x mais 14 fica 7x é igual a menos 14. Então x aqui vai ser igual a menos 2, tá? Dividindo por 7 aqui. Ok? Para poder achar o y, eu acho que está mais fácil pela segunda, pela t aqui, né? Vai ficar menos 2 menos y mais 3 é igual a 0, tá? Então, eu vou destacar esse y daqui. A gente vai trocar ele de lado. Menos 2 mais 3 é 1. Então, o ponto de interseção aqui vai ser menos 2 e 1. Ok? Bom, vamos achar agora a equação da reta T. Para achar a equação da reta T, nós já temos os dois pontos. É origem e menos 2 e 1. Aí fica ao critério de vocês. Vocês podem usar o determinante, pode usar o coeficiente, tá? Fica ao critério. Para a gente poder relembrar, eu vou optar por fazer o determinante, tá? Faz tempo que a gente não usa ele. Ele é uma boa forma de fazer, tá? E além disso tem um ponto ali que passa pela origem, né? Então vai cancelar um monte de coisa. Vai ser uma maravilha, tá? Então, ó. Começando pela origem, 0, 0. O segundo ponto vai ser essa interseção que a gente obteve agora, menos 2 e 1. E já que a gente quer a reta, vamos usar o x e y. E repetimos na última linha o que nós escrevemos na primeira. Como isso aqui é uma reta, vai ter que ser igual a 0, ok? Então, ó, 0 vezes 1 é 0, menos 2 vezes y, menos 2y, x vezes 0 é 0. Aí aqui tem que trocar o sinal, né? Lembra disso. Menos 2 vezes 0 é 0, x vezes 1 seria x, vai ficar então menos x, e 0 vezes y é 0. A equação ficou bem pequenininha, né? Cancelou um monte de coisa. Então, no fim das contas, sobrou o que pra gente? Ó, menos 2y igual a menos x. Vamos já jogar para reduzida que a gente vai precisar, né? Então, vou trocar isso aqui de lado. Vai ficar 2y é igual a menos x. Então, dividindo por 2, y é igual a menos meio de x. Ok? Então, o y é menos a metade de x. Beleza. Então, já temos as três retas. Ainda falta, é claro, determinar a reduzida da S e da T, né? Mas, beleza. Então, aqui nós temos a equação reduzida da R. Vamos reduzir a S aqui, ó,
2x mais 5y menos 1 é igual a 0, tá? Então aqui vai ficar, ó, vou manter esse 5y menos 2x mais 1. Y então vai ficar menos 2 quintos de x mais 1 quinto. Ok? Fazendo agora a mesma coisa para t. A t está até mais fácil ali, né? X menos y mais t mais 3, né? É igual a 0. Tá menos y, eu vou trocar ele. X mais 3. Ok? Então nós já completamos aqui. Falta agora achar as tangentes dos ângulos, tá? Então, RS e R e T. Então, R e S. Primeiro, a gente vai usar aquela formulinha, né? Essa aqui. Tangente de θ1, vou chamar de θ1, tá? Para diferenciar. Qual que é o coeficiente da reta R? Ó, da reta R é esse menos meio. Então, menos meio, menos, né? Ó, menos o da outra. Então, da S é menos 2 quintos. Então, mais 2 quintos. Sobre 1 mais. Agora é o produto das duas. Menos meio vezes menos 2 quintos. Pessoal, isso aqui vai dar conta pra caramba, tá? Eu diminuí o número aí, desculpa. Pra quem tá pelo celular. Então, ó, multiplicando cruzado aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer um traço aqui para poder separar. 5 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes mais 2, mais 4. 2 vezes 5, 10. Aqui embaixo fica 1, menos e menos é mais, a multiplicação. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10, tá? Então vai ficar, ó, em cima, menos 5 mais 4 é menos 1 sobre 10. E aqui embaixo fica, ó, colocar o sobre 1 aqui, vai ficar 10 vezes 1 é 10. Subir um pouquinho aqui. Mais 1 vezes 2 é 2 sobre 10. Ok? Beleza? O bom aqui é que ficou as duas frações são denominadores 10 aqui, então a gente vai poder cancelar isso. Olha que beleza. Vai ficar aqui no caso menos 1 sobre 12. Como queremos o módulo disso, vai ser 12 avos. Isso aqui é a tangente do ângulo entre as retas R e S. Ok? Vou ter que pegar um papelzinho aqui para a gente poder fazer a R e T. Beleza? Vamos lá então, ó. R e T. Então, R e T. Mesma coisa, tá? Tangente de θ 2. Vou fazer um pouco maior dessa vez, tá? Vamos lá. Então, primeiro vai ser a diferença dos coeficientes. Então, vai ser o menos meio. E aqui é 1. Então, menos meio, menos 1. Sobre 1 mais, aí é o produto. Menos meio vezes 1. Ok? Então, vai ficar, ó. Aqui em cima eu vou colocar sobre 1. Um vezes menos 1 é menos 1. 2 vezes menos 1
é menos 2, e 2 vezes 1 é 2. 1 mais. Aqui vai ficar menos, né? Desculpa, vamos colocar o menos uma vez. 1 menos 1 vezes 1 é 1, e repete o 2 ali embaixo. Ali em cima, então, ficou menos 3 sobre 2. E aqui embaixo é 1 menos meio, pessoal. 1 menos meio é fácil de ver que é meio, né? Sem tirar muito mínimo aqui, não. Os dois aqui tem esse 2. Vai ficar, então, o módulo de menos 3 sobre 1, que é menos 3. O módulo disso é 3. Então, a tangente do ângulo formado pela RT é 3. Então, pela RIS é 1/12, e pela RIT é 3. Ok, pessoal? Bastante conta, né? Então, assim, nem sempre as contas são agradáveis. Botou fração, ali é fração sobre fração, mas são ossos do ofício. Às vezes acontece da gente ter que usar fração, né? Muitas vezes a reta ela tem um coeficiente angular que é fração. E não dá muito para fugir disso. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje já foi uma aula mais curta que as demais. Temos aí 31 minutos, caminhando para 32. Na próxima aula nós vamos fazer questões do PISM. Se eu não me engano, são 2 questões. Deixa eu confirmar para vocês, que eu gosto de dar a informação precisa. Então, na aula 17 serão 2 questões do PISM. São 2 questões que estão aí na lista da descrição, tá? São as últimas 2 questões da lista. Se você gostou desse eu gostei, compartilhe o vídeo, inscreva-se se não for inscrito ainda. Obrigado por assistir, aguardo vocês na próxima. Valeu, pessoal!